O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procurareis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso ele vai se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir? Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois: Quem és tu então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouvi da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhes estava falando do Pai. Por isso Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o meu Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, parece haver uma contradição, entre o Evangelho de hoje e o Evangelho de domingo. Isto é, enquanto no Evangelho de hoje, Jesus é apresentado de uma maneira firme, no Evangelho de domingo, ele era todo misericórdia. Enquanto no Evangelho de domingo, Jesus abria as portas do céu para a adúltera pega em adultério, hoje Jesus, ele fala do inferno para os fariseus e os doutores da lei. Por 3 vezes Jesus hoje fala que eles estão no caminho do inferno, de que eles se perderão. Olha aqui, nós estamos no capítulo 8, a partir do versículo 21. Jesus diz: Eu parto e vós me procurareis, mas vós morrereis no vosso pecado. Isto é, vocês irão para o inferno. Aqueles que morrem nos pecados, e neste pecado de negar Jesus, vão para o inferno. Então Jesus fala aqui no versículo 21, vós morrereis nos vossos pecados, como se isso já não fosse suficiente, porque livre-nos Deus de ouvir tal frase. No versículo 24, Jesus repete por 2 vezes: Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, disse-vos que vós ireis para o inferno, porque se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados, ireis para o inferno. Isto é, meus irmãos, Jesus fala então desta realidade sobre a qual muitos cristãos pensam muito pouco. Isto é, muitos cristãos acham que se o inferno existe, porque muitos até vivem como se ele não existisse, e não gostam de pensar a respeito do inferno,
Porque louco pensamento. Pensam que se não pensarem sobre ele, ele deixará de existir. Se eu não pensar a respeito do inferno, ele não vai existir para mim. Mas louco pensamento. Louco quem assim pensa. Porque independentemente da minha atitude, as coisas existem. Eu tenho aqui um relógio diante de mim. Se eu fizer de conta de que ele não existe, ele continuará existindo. Ele está aqui, independentemente da minha atitude. Eu tenho aqui um ambão de pedra, e se eu fizer de conta de que ele não existe, ele continuará existindo, independentemente da minha atitude. Pois bem, o mesmo se aplica a respeito do inferno, mesmo que muitos cristãos e até pregadores façam de conta de que o inferno não existe, ou preguem contra a sua existência, é uma verdade católica. O inferno existe, ele é real. Pois bem, então, mas além desta postura equivocada, pérfida até, porque se Jesus pregou a respeito de uma coisa, nós podemos dizer, ele pregou a respeito do inferno. Jesus pregou muito a respeito do inferno. Já aqui até mesmo falei a vocês, que se vocês procurarem a palavra céu e a palavra inferno, isto é, quantas vezes Jesus pregou a respeito da salvação e quantas vezes Jesus pregou a respeito da condenação no Novo Testamento, nós iremos encontrar que Jesus pregou a respeito, quantitativamente, mais a respeito da condenação. Porque se ele nos adverte do mal, ele de alguma maneira, ele está nos livrando daquele mal. Ele quer nos livrar daquele mal. Pois bem, mas muitos católicos, muitos cristãos, não obstante esta atitude, que já é terrível, de pensar que o inferno não existe, de não querer pensar a respeito nele, aqueles que pensam e que dizem crer na existência do inferno, pensam que para ele vão somente aqueles que fizerem algo muito ruim. Isto é, se eu cometer um pecado mortal, aí sim, se eu cometer um pecado mortal e não me arrepender, aí sim, eu vou para o inferno. Quando, meus santos, se nós não fizermos nada, nós iremos para o inferno. A humanidade já está em situação de condenação. Nós já nascemos dignos do inferno. É quando cremos, quando abraçamos a fé, que nós nos tornamos, por graça, merecedores da salvação. Então, se você disser, não, desde que eu não faça nada terrível, desde que eu não faça algo, isso sempre segundo os seus critérios, desde que eu não faça algo muito mal, eu estou no céu, eu estou de boa. Hashtag salvação, hashtag céu, me espere. E não foi esse o ensinamento de Jesus, não é esse o ensinamento da igreja por mais de 2000 anos, e não foi nisso que creram, e não foi isso que pregaram os santos, e não é isso o que ensina o magistério de sempre da igreja, presente na tradição e nos documentos da igreja. Pois bem, meus santos, o que é então que nós precisamos fazer? Nós precisamos então nos esforçar, nós precisamos lutar para matar o homem velho que existe em nós e fazer crescer o homem novo que é Jesus. Nós precisamos fazer com que
o nosso coração se abra cada vez mais para a fé em Jesus. Crê em Jesus e crê nos seus mandamentos, crê em Jesus e crê em toda a sua palavra, em toda a sua palavra, e não apenas naqueles ensinamentos que nos agradam, naqueles ensinamentos que vêm ao encontro das minhas expectativas, isto é, eu seleciono aquilo que eu quero crer, mas eu preciso crer em Jesus inteiro, com tudo aquilo que Ele ensina. É exatamente esta a crítica de Jesus para com os fariseus. Os fariseus, eles não estavam dispostos a crer em tudo aquilo que Jesus ensinava. Os fariseus não estavam dispostos a acolher Jesus todo. Alguns ensinamentos de Jesus, ok, mas todos os ensinamentos de Jesus, não, isso jamais. E Jesus diz: vós morrereis nos vossos pecados. E ele diz, versículo 24: disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque não acreditais que eu sou. Jesus aqui proclama a sua divindade. Vós não acreditais que eu sou, por isso morrereis nos vossos pecados. Meus irmãos, o catecismo da igreja, no número 1033, vocês podem depois pegar em casa o catecismo, e no número 1033 até o número 1037, são poucos números, nós veremos aqui um pequeno resumo a respeito da fé da igreja no inferno. E às vezes as pessoas, quando ouvem a pregação a respeito do inferno, elas ouvem de má vontade e acham até meio exagerada aquela pregação do sacerdote, desnecessária, quando é caridade. Pregar a respeito do inferno é caridade. Por quê? Porque isso adverte a nossa consciência de que nós temos apenas de que nós temos uma e apenas uma vida para prestar contas a Deus. Nós temos uma e apenas uma vida para que dê certo. Nós temos apenas uma flecha para que atinja o alvo, de modo que nós precisamos viver esta curta vida que nos é oferecida, 60, 70, 80, 90, 100, misericórdia, muitíssimos não chegarão aos 90 e 100 anos, então nós temos esta vida curta. Estes 70, 80 anos são o vale da decisão, são o tempo no qual nós nos decidimos por Deus, ou nos decidimos contra Deus. Então percebe que nós precisamos então pedir a Deus que nos conceda esta determinação por Ele, e que nós tenhamos esta determinação por Ele agora, hoje, porque, meu santo, amanhã você não sabe se lhe será dado. Ontem já passou, amanhã eu não sei se me virá. Eu tenho apenas hoje para amar a Deus. Eu tenho apenas hoje para me decidir por Deus. Percebe como é diferente do carpe diem do mundo pagão? Eu tenho apenas hoje para ser feliz. Aproveite agora, viva o agora. Isto é um conselho demoníaco. Nós cristãos dizemos: eu tenho apenas agora para amar a Deus. Eu tenho apenas agora para me decidir por Deus. Eu tenho apenas agora para fazer morrer o homem velho. Por quê? Porque ontem já não tenho mais, e amanhã eu não sei se eu terei. Então esta decisão agora, ouça agora, vocês que estão aqui sentados nos bancos da igreja, vocês que acompanham pelas redes sociais, você não sabe se você celebrará a Sexta-feira Santa. Poderia até dizer:
que alguns que nos escutam aqui ou nas redes sociais, talvez alguém não chegue até a sexta-feira santa, seja ceifado antes do tempo. E o que fazer então? Decidir-se por Deus agora, arrepender-se dos seus pecados agora. Ah, padre, mas eu não sinto o arrependimento. Você não precisa sentir arrependimento, você precisa decidir por se arrepender. Isto é, Jesus diz que isto é pecado, e eu não quero mais isso na minha vida, e eu vou lutar com todas as minhas forças contra isso, para que isso não tenha mais espaço na minha vida. Por mais que os meus afetos desorientados desejem estas coisas desregradas, mas a minha vontade, iluminada pela graça e pela minha inteligência, a minha vontade vai dizer: não, eu não quero isso, mesmo que os meus afetos queiram. Então decidisse hoje por Deus, decidisse hoje para fechar as portas do inferno para você. Não, com a graça de Deus, não irei para o inferno, eu irei amar Jesus, portanto, eu irei para o céu. O que eu quero é o céu, eu escolho o céu, eu escolho Jesus. Pois bem, então aqui o catecismo, eu falei do número 1037, guarde e até aconselho você depois ler. Então do número, não é a página, o catecismo nós citamos por aqueles números em negrito, aqui na barra das páginas. Então, do número 1033 ao número 1037. No número 1034, nós iremos encontrar, Jesus fala muitas vezes a respeito da geena, do fogo que não se apaga, do inferno, reservados aos que recusam até o fim de sua vida crer e converter-se. Então o inferno é reservado para aqueles que recusam até o fim, para aqueles que morrem na impenitência, daqueles que morrem nos seus pecados. Estes, a respeito dos quais Jesus falou, um exemplo destes, dos fariseus que morreriam nos seus pecados. Por quê? Porque eles se recusavam a se converter. No número 1035, nós iremos encontrar o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. O inferno não apenas existe, mas o inferno é para sempre. Isto é, meus santos, enquanto a nossa vida dura 60, 70, isso está sendo generoso, porque há aqueles que morrem aos 30, aos 20, aos 40, mas imprudentemente otimista digo, enquanto alguns vivem 60, 70, 80, esse breve espaço de tempo, o inferno existe e é para sempre. Então, usando aqui uma imagem muito inadequada, uma imagem material e muito inadequada, imagine que a nossa vida equivalesse a um passo, apenas um passo sobre a terra, e a eternidade a 1000 voltas sobre a terra. Isto é, veja aqui a desproporção, e a eternidade é muito mais do que isso. Isto é, enquanto a vida aqui na terra equivaleria a um passo, a eternidade a 1000 voltas sobre o globo terrestre. Quer dizer, é algo infinitamente maior, e não apenas maior, é infinito, é eterno. O inferno não passa, mas ao mesmo tempo o céu não passa. Então, meus santos, escolhamos o céu e temamos por sabedoria o inferno. Não queiramos esta perdição eterna de um sofrimento que ultrapassa
todos e quaisquer sofrimentos que experimentemos aqui na terra. Imagine se nós juntássemos todo o sofrimento que neste mundo pode se experimentar. Imagine aqui o sofrimento da fome, o sofrimento das humilhações morais, o sofrimento da sede, o sofrimento de morrer queimado, o sofrimento de morrer asfixiado, o sofrimento da perseguição, todos os sofrimentos em que vocês possam imaginar. Pois bem, peguemos todos estes sofrimentos e demos a apenas uma pessoa. Este sofrimento experimentado não chegará a 1% do menor sofrimento que se experimenta no inferno. Então peça a Deus: meu Deus, concede-me a fé suficiente de que eu preciso para que eu creia no inferno e o tema. Padre, mas eu não quero apenas temer o inferno. Ok, peça também a graça de amar o céu, de desejar o céu, de amar a Deus, de desejar a Deus. Mas peça também a Deus a graça de você crer no inferno, porque muitos cristãos católicos não creem e vivem como se isso fosse um ensinamento dos padres para colocar terror nos católicos dos bancos das igrejas, quando este é o ensinamento de Jesus e da igreja fiel ao ensinamento de Jesus, que por mais de 2000 anos tem ensinado. Então, catecismo número 1035, o ensinamento da igreja afirma a existência e a eternidade do inferno. No número 1036, diz aqui, eu estou lendo aqui apenas os tópicos, tá? Vocês depois leiam os parágrafos inteiros. No número 1036, as afirmações da Sagrada Escritura e os ensinamentos da igreja acerca do inferno são um chamado à responsabilidade com a qual o homem deve usar de sua liberdade em vista do seu destino eterno. Então, quando a igreja nos ensina, nos fala a respeito do inferno, está nos chamando à responsabilidade para que nós usemos a nossa liberdade de uma maneira adequada para que alcancemos o nosso destino eterno. Porque está escrito, Hebreus, capítulo 9, versículo 27, que o homem morra uma só vez e logo depois venha o juízo. Isto é, nós seremos julgados pelas nossas atitudes, nós seremos julgados pelas escolhas que fizemos aqui na terra. Então, quando eu sei de que existe algo mal, muito ruim, para o qual eu posso ser destinado, eu uso a minha liberdade com responsabilidade. Mas se eu digo, não, meus santos, hashtag céu, vai todo mundo para o céu, Deus é amor e misericórdia, Deus perdoará todo mundo. Eu, que sou pecador miserável, eu digo, se todo mundo vai para o céu, por que é que eu vou me esforçar para viver em santidade, né? Se vai todo mundo para o céu, por que é que eu vou me esforçar para fazer aquilo que a minha natureza não quer? Eu vou fazer aquilo simplesmente que eu gosto, eu vou fazer a minha vontade sempre, eu vou seguir meu coração sempre, eu vou buscar realizar somente os meus sonhos. Por quê? Porque se não existe nada a que temer, eu irei colocar a minha vontade no altar da divindade. A minha vontade vai se tornar Deus. Então é caridade. E é caridade, meus santos, é caridade, pais, que vocês ensinem aos seus filhos isso desde pequenos. Não esperem seus filhos chegarem a 13, 14 anos para vocês falarem a respeito do inferno para eles. Padre, mas eles vão ter medo. Glória a Deus. Glória a Deus que eles vão ter medo. Tomara que eles aprendam a temer o inferno. Lembre-se que Nossa Senhora, lá em Fátima, falou para criancinhas a respeito do inferno, e elas ficaram com medo. É claro, porque se você ouve
falar sobre o inferno e não teme, dos dois um, ou quem falou não falou bem, ou seu coração é muito ruim, que não aprendeu a temer aquilo que deve ser temido. Então, como Nossa Senhora falou muito bem, mostrando-lhes o inferno como ele era, aquelas crianças temeram e tremeram, e para aquele lugar não queriam ir, e não queriam que para aquele lugar ninguém fosse. Percebe aqui, meus santos? Então, desde pequenos, ensinar os nossos filhos, desde pequenos, para que eles amem o céu, para que eles queiram o céu, para que eles não queiram ir para o inferno, e odeiem tudo aquilo que para ele leva. Então isso é importante, é uma caridade dos pais e dos pregadores, pregarmos a respeito do inferno, porque Jesus, hoje, no Evangelho, num Evangelho tão curto, por 3 vezes, ele fala a respeito do inferno, de uma maneira tão dura para os fariseus, e diz que depois disso, diz versículo 30, ainda no mesmo Evangelho de hoje, enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Quem sabe, até alguns fariseus se arrependeram e creram nele. Então percebe, essa pregação tão dura, levou à conversão de alguns. Então precisamos aprender a pregar a verdade, seja ela agradável ou desagradável aos ouvintes, aos ouvidos que ali estão à disposição. Por fim, no número 1037, a igreja diz, a igreja ensina que Deus não predestina ninguém ao inferno. Ninguém nasceu neste mundo predestinado à condenação, porque, como diz São Pedro, iluminado pelo Espírito Santo, na sua segunda carta, segundo Pedro, capítulo 3, versículo 9, Deus quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Deus quer a salvação de todos. Então Deus predestina todos à salvação, mas a predestinação de todos à salvação não é uma predestinação que vai tolher a nossa liberdade, isto é, Deus quer que todos se salvem, e Deus nos concederá a todos as graças de que precisamos para que nos salvemos. Mas se nos perdermos, e a perdição é possível, se nos perdermos, perder-nos-emos por culpa nossa, não por falta da graça de Deus. Se nos perdermos, perder-nos-emos por culpa nossa, e não por falta de amor e do cuidado de Deus, que quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Que Deus, meus santos, conceda-nos as graças de que precisamos, e conceda-nos a graça da abertura do nosso coração, para que aprendamos a amar Jesus todo, sem selecionar nada, e a crer em tudo o que Jesus ensina, e a colocar em prática toda a sua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.